Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês algumas novas atualizações do Lightroom que teve uma mudança muito grande nas fotos. É uma atualização desse ano que já tem desde o ano passado e as novidades são bem interessantes, porque algumas coisas que só podiam ser feitas pelo Photoshop, o Lightroom era muito trabalhoso, agora ficou mais fácil. E a gente consegue definir as mudanças de uma forma muito mais contínua, muito mais prática e muito mais rápida, com efeitos e resultados impressionantes. Vamos assistir aqui a videoaula rapidinho e eu já mostro para vocês. Só um minutinho e eu já mudo a câmera. Bom, como vocês podem ver, essa parte ela já está totalmente atualizada, é a nova versão. Começa a mudança olhando aqui para cima. Tem a parte do editar, que todo mundo conhece, que tem algumas mudanças também, como por exemplo a correção de cores, já estava atualizada, mas já deu uma leve melhorada. O HSL também todo mundo conhece, curva de tons que todo mundo conhece. Essa parte não teve tantas mudanças, manteve a atualização do último ano. Os efeitos também, transformação, detalhes, correção de cores, que a gente já falou. Agora vamos para o que realmente mudou. Bom, para começar, a correção, se a gente vir aqui para a parte de cortar, ele não tem muitas mudanças. É uma coisa que todo mundo sabe mexer e o resultado está aqui. O máximo que dá é reduzir para caber na imagem, mas não é uma coisa tão necessária, vamos dizer assim, porque sem ela, no Lightroom, a gente não consegue estender para fora. Então, nesse caso, ela ainda não faz tanta diferença assim. Mas na parte que envolve a parte de correção, a recuperação é o principal. Agora a gente tem três tipos de corretivo. O carimbo, que é o clássico que todo mundo conhece, a gente arrasta, e a segunda copia exatamente como é. Vamos tirar aqui só para poder enxergar, ó. Tá vendo que dá para enxergar a diferença? Esse é o clássico, a primeira correção do Lightroom que todo mundo conhece. Depois surgiu o famoso Band-Aid. Vamos deletar aqui e vamos corrigir com ele para a gente poder pegar, que é o recuperar. Se a gente apagar, ele tende a puxar para outro lugar, mas ele tenta manter um certo equilíbrio de cores. Vamos clicar aqui para poder ver, ó. Pode ver que mal dá para reparar aonde começa na altura e aqui, né, por cima e embaixo, onde começa e onde termina a correção, que já era uma melhora muito boa. Mas agora ele tem uma nova versão, que é o Content White Remover. Ele remove os defeitos sem copiar de outra coisa. É como se fosse do Photoshop a correção automática. Analisando e pronto. Corretivo. Percebam que a nuvem não mudou praticamente nada em relação com os outros que a gente viu. A única coisa que ele percebeu é que tinha uma linha, a inteligência artificial percebeu que tinha uma linha, que é a linha da eletricidade, e ele simplesmente limpou a linha da cena. Ele apaga o que considera errado da cena. E é uma correção muito boa. Tanto que eu vou corrigir tudo que eu preciso tentando usar aqui no Lightroom e vamos ver que resultado que a gente consegue. Ó, de uma vez, perfeito, sem interação de nada. Mais uma vez, analisando e já corrigiu. Agora vamos dar um zoomzinho aqui para a gente poder enxergar melhor. Diminuir o tamanho do diâmetro, porque como deu o zoom não precisa ser tão grande. E perfeito, perfeito. Vamos apagar aqui. Ali ficou um pedacinho que eu não tinha visto, que eu corrijo daqui a pouquinho. Aqui também ficou legal, corrigido. Agora, vou dar um zoom de 200%, só para ficar mais próximo. Diminuir o diâmetro e apagar só esse resíduo de fiozinho que ficou aqui. Pronto, o fio está apagado. Vamos ver como era antes e como ficou. Com o fio, sem o fio. Pode ver que a imagem não tem praticamente alteração nenhuma. Apenas apagou o que a gente queria, o que é uma coisa muito boa de se ver. Agora, a gente vai colocar a próxima parte da evolução que teve. Essa parte, a correção de olhos vermelhos, tem a parte corrigir olhos de animais e corrigir olhos vermelhos, que já é uma diferença porque antigamente não tinha. E também não tem necessidade nessa foto, então vamos partir para a última parte, que é o que eu realmente quero mostrar para vocês hoje. Essa parte da máscara, ela ficou uma máscara muito inteligente. Por quê? Porque a gente consegue definir o que a gente quer que seja da máscara automaticamente. Vamos esperar fazer a detecção da pessoa. Está aqui. Ele já percebeu que tem uma pessoa, que é essa daqui. Vou clicar nela
e ele vai automaticamente para mim separar parte por parte da pessoa. Pele, rosto, olho, tudo. A gente consegue selecionar separadamente, parte por parte. Apareceu aqui, aí tem aqui pele de rosto, pele corporal, lábio e cabelo. Por que não está aparecendo detalhes do rosto? Porque o rosto dela está muito escuro e não consegue perceber essa parte. Então, nessa foto, não tem necessidade de selecionar, por exemplo, o brilho do olho, que é uma opção que aparece em outras que a gente pode ver. Mas eu vou selecionar pele do rosto, pele corporal, lábio e cabelo. Resumindo, pessoa inteira. Por que eu quero a pessoa inteira? Porque nessa parte eu vou criar uma máscara. Depois, com a máscara criada, eu consigo aumentar a exposição somente da pessoa, como selecionando a máscara que a gente fez. E eu consigo automaticamente aumentar o brilho, a exposição dela, diminuir o realce para dar mais visualização, aumentar as sombras para poder enxergar melhor, aumentar o branco ou diminuir para que ficar melhor. Nesse caso eu vou diminuir um pouco o branco e diminuir o preto para aumentar o contraste. Com isso eu posso aumentar um pouco ainda o branco e aumentar um pouco ainda a exposição. Diminui o preto, aumenta a exposição. E a gente chegou numa foto interessante que tem o raio do sol e ao mesmo tempo a gente consegue ver a pessoa. Só para vocês verem a diferença, sem a máscara, com a máscara, sem a máscara, com a máscara. Bom, agora que eu já selecionei aqui, eu vou criar outra máscara e eu quero selecionar o fundo. Antigamente, a gente tinha que selecionar o assunto e inverter o fundo, para se mexer no fundo. O fundo, eu quero que escureça um pouquinho a parte que a gente tem. Vamos aumentar o contraste para dar mais vida. E agora, eu vou selecionar novamente e vou selecionar apenas o céu. O céu, eu quero diminuir a exposição para pegar mais detalhe do céu. O realce eu também posso diminuir um pouquinho de nada. Sombra eu vou ampliar um pouco. Branco eu vou ampliar um pouco. E o preto eu vou diminuir. Olha a diferença da foto sem a máscara e com a máscara. Perceberam como muda? Bom, agora que eu já selecionei isso daqui, eu posso voltar, que eu já fiz a seleção de regular as cores aqui, como eu queria. Saio da máscara e volto para a opção básica que a gente vai mexer. Regulando a iluminação, mais ou menos como eu quero, agora eu consigo regular na foto inteira para toda ela ficar com o mesmo tratamento e o mesmo detalhe. Então eu vou diminuir o realce, aumentar as sombras, aumentar o brilho, o branco e diminuir o preto. Vou diminuir mais um pouquinho aqui na parte do branco, diminuir um pouco para poder não ficar tão claro. O realce também eu diminuo um pouco, mas eu vou dar um pouco mais de exposição. Junto com isso, eu aumento o preto e já fica numa foto bem interessante. Agora, a textura, antes dela no clarear, que eu prefiro começar pelo clarear, vou jogar para uns 22 para dar um destaque bem interessante de foco. A textura, porque a textura dá muita informação para a foto, eu vou jogar para o 11. E o desembaçar eu vou deixar no 5. 6 está bom. Olha como ficou nítida a foto e como a gente já chegou no resultado que eu fiz. E isso porque eu não usei nenhum dos outros artifícios, nem curva de tom, nem HSL cor, nem correção de cores, nem detalhes, nem correção de lente, nem transformação, nem efeitos, nem calibração. Apenas usando a parte de mascaramento e a parte do básico. Olha a diferença que já fez na foto. Para vocês poderem ver melhor, deixa eu carregar a imagem. Olhando de perto, a gente até percebe que tem um pequeno probleminha aqui no fio. Vamos corrigir. Um detalhe, eu ainda não mexi nem na nitidez nem nos detalhes, por isso que ela está tão pixelizada assim. Vamos aproveitar aqui, vim para correção e eu vou selecionar para apagar esses fiozinhos que ficaram aqui que a gente não quer que tenha. Pronto, corrigido. Voltar ao tamanho normal, terminar de tratar por aqui mesmo. Detalhes, eu quero 90. Mascaramento, eu vou colocar bem rente ao contorno. Redução de ruídos, eu vou jogar bem para cima para tirar o máximo de ruídos possível. Correção de cor, eu jogo para cá. O ruído eu vou até jogar um pouquinho mais, porque essa foto tem muito ruído, porque foi tirado mais com o ISO maior. Vamos ver a diferença. Antes, depois. Antes, depois. Dá um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. Antes, depois. Antes, depois. 200% de zoom, esse é 100%. Antes, depois. Antes, depois. Correção de lente.
Vamos ativar aqui o perfil. A foto foi tirada com a Nikon e o modelo dela já está definido aqui automaticamente. Vamos ver como ficou sem e com ele. Ó, deu uma melhorada, já deu uma curvada boa aqui. A distorção e a vinheta eu não vou mexer tanto. A vinheta talvez eu puxe um pouco, vou deixar com um pouquinho de vinheta, porque o efeito do sol fica interessante. Transformação, não vou mexer em nada, porque já está bem alinhado a foto. Efeitos, vou colocar um pouquinho mais de vinheta, difusão máxima, arredondamento um pouquinho para a direita, ponto médio eu vou diminuir, para pegar mais detalhe do meio. Realçar eu vou deixar no máximo, para realçar as imagens e vamos ver a diferença. Como era, como ficou. Como era, como ficou. Já deu uma mudada boa. Calibração de cor. Eu vou jogar um pouquinho para o rosa ou para o verde. Vamos ver aqui qual dos dois fica melhor. No rosa fica melhor. Vamos deixar no 0, porque agora eu já sei para que lado que eu jogo as cores. Eu vou pegar o matiz e vou jogar ele para o verde. Vou jogar o azul e vou jogar ele também para o verde, para dar um tom mais de outono. Aqui eu jogo mais para o lado da direita, no matiz do vermelho primário, diminuo um pouquinho de nada, na verdade vou até aumentar um pouquinho, diminuir a saturação do verde e diminuir a saturação do azul. Jogo um pouquinho para a direita, no colorir, nas sombras, e a gente tem a mudança já feita. HSL, não vou precisar mexer muito, que as cores estão legais, só vou mudar um pouco a saturação aqui, a matiz, aliás. Vamos pegar o selecionador de cores para mexer apenas no tom da camisa. Ó, percebam que se eu mexer no tom da camisa, está mexendo na tonalidade do céu, que elas estão na mesma tonalidade. Então, eu vou ignorar e vou voltar aqui, que eu não quero alterar a tonalidade do céu. Curva de tons, fazer um pequeno S, marcar o centro para ficar no equilíbrio, escurecer um pouquinho o que é mais escuro, clarear um pouquinho o que é mais claro, antes e depois. E agora, teoricamente, a única coisa para finalizar o tratamento do Lightroom, eu vou novamente criar uma máscara, selecionar pessoas, esperar ele reconhecer aqui novamente a mulher, selecionou, vamos esperar aparecer a opção de pele dela. Agora, eu só quero pele corporal, criar máscara. Mas eu vou subtrair, porque eu só quero mexer na perna. Então eu pego o pincel de subtração e tiro toda a parte da pele que envolve os braços, peito, rosto e deixo apenas para aumentar a exposição das pernas, até equilibrar com a iluminação que tem nos braços e no rosto, ou pelo menos aproximar. Sombras, eu vou diminuir um pouco para aumentar o contraste. Na verdade, vou até deixar no 0. Realces eu posso clarear, brancos também eu posso clarear e o preto eu vou escurecer um pouquinho. E pronto, o tratamento do Lightroom está finalizado. Como vocês podem ver, a foto fica muito diferente só mexendo no Lightroom. Lógico que para completar o tratamento que eu faço ainda falta Dodge and Burn, tratamento de pele, nitidez, efeitos, luzes, detalhes, várias coisas que são feitas no Photoshop. Mas esse resultado já é um resultado muito bom, que muitos clientes já consideram um bom resultado. E só para a gente ver, vamos ver as duas fotos ao mesmo tempo. Como era, como ficou. Só mudando pelo Lightroom com as novas ferramentas. E é isso, pessoal. Até a próxima.